Seja bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje olhamos para o mercado laboral português para fazer um balanço das mudanças que surgiram ao longo da atual legislatura. Despedimentos individuais, aumento do horário de trabalho na função pública, descida dos custos salariais e subida do salário mínimo nacional. Para isso contamos com a ajuda dos advogados Pedro da Quitéria Faria, Luís Vasconcelos Salgado e Fernando Antas da Cunha e também do empresário António Neto da Silva. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Luís Vasconcelos Salgado, que balanço é que faz das mudanças introduzidas no mercado laboral? Positivas, negativas, realistas, enfim? Olha, tenho alguma dificuldade em ter alguma opinião acerca disso, porque, do meu ponto de vista, as alterações que foram introduzidas, portanto, durante esta última legislatura, por um lado foram determinadas pela situação de crise económica em que temos vivido, mas, do meu ponto de vista, foram apenas apontamentos, alguns apontamentos, talvez os apontamentos possíveis que foram introduzidos na legislação laboral. Eu faço, enfim, tenho uma visão da legislação laboral desde aquela que existia antes do 25 de Abril, portanto que havia um quadro estável a nível das relações laborais. A partir de 75 foram sendo introduzidas pontualmente, portanto, algumas alterações e, do meu ponto de vista, enfim, na altura entendia-se que de um ponto de vista social era muito relevante, mas parece-me a mim que ao cabo destes 40 anos se pode talvez retirar uma conclusão um bocado diferente, que foi a proibição praticamente dos despedimentos, portanto a introdução de uma grande rigidez a nível do despedimento, o que, pelo menos os números assim o dizem, a partir de 1974, quer dizer, se nós verificarmos desde os anos 30 até 74, nós tínhamos variações de desemprego que não ultrapassavam nunca ultrapassaram os 4%, e a partir de 1974 começa a subir em flecha até aos valores que temos atualmente. É claro que aqueles anos a seguir ao 25 de Abril, enfim, são anos de crise económica, são anos de muita convulsão, mas o que é facto é que depois dessa convulsão estancada, depois de o legislador, chamemos-lhe assim, essa entidade mítica e que muitas vezes não se sabe exatamente quem é, ou talvez nunca se sabe exatamente quem é, começou a fazer algumas alterações, a tentar recuperar algumas coisas, mas o que é facto é que, mesmo em períodos de estabilidade e de expansão económica, o desemprego tem vindo sempre a aumentar. Portanto, por exemplo, hoje em dia, que a flexibilização do despedimento conduz inexoravelmente a um aumento do despedimento, me parece que é uma certa falácia, porque os números, com a sua crueza própria, assim o indicam. Consequentemente, só para terminar, as alterações que foram introduzidas são mecanismos enfim, com alguma importância atendendo à rigidez, mas são pequenos apontamentos, porque o grande problema esse mantém-se. Pedro da Quitéria Faria, flexibilidade é a principal mudança? Bom, eu não iria tão longe, e pegando aqui um bocadinho nas palavras do Luís e concordando na íntegra com aquilo que acabou de dizer, o que eu entendo é que, e no âmbito já desta legislatura, não poderemos chamar às alterações que foram promovidas uma verdadeira reforma. Contudo, entendo que o caminho que foi feito foi bastante interessante e caminha-se nesse sentido de uma maior flexibilização. O caso mais paradigmático tem que ver com a alteração dos critérios do despedimento por extinção de postos de trabalho, onde há uma clara substituição de um paradigma e de um padrão relativo a direitos adquiridos por antiguidade em detrimento de uma nova cultura de mérito. Se nós pensarmos que no despedimento por extinção de postos de trabalho, na anterior redação, o primeiro critério a observar era a antiguidade na empresa, e que hoje esse critério é o último que consta do artigo relativo a essa escolha, e se pensarmos que o primeiro critério neste momento tem que ver com a pior avaliação de desempenho com parâmetros devidamente conhecidos pelo trabalhador, como segundo critério as menores habilitações académicas e profissionais, como terceiro critério a maior onerosidade pela manutenção do vínculo,
dá-me a entender que há aqui uma mudança de paradigma no que concerne, neste caso, ao despedimento com justa causa objetiva, este despedimento individual, que é a extinção do posto de trabalho e que permeia, de alguma forma, quem mais produz, quem tem uma atitude mais proativa em detrimento de direitos adquiridos. Mas há quem diga que as alterações no mercado laboral estão assentes em critérios de subjetividade. Eu percebo e entendo, de alguma forma, essa crítica. Contudo, essa crítica prende fundamentalmente com o primeiro destes critérios, que tem que ver com a avaliação. Evidentemente que o empregador, quando promove um despedimento unilateral com justa causa objetiva para a extinção de um posto de trabalho, deve, na medida do possível, criar um critério de avaliação que seja o mais rigoroso possível. É óbvio que quanto mais subjetivo for esse tipo de avaliação global, e importa referir que esta avaliação, para efeitos de despedimento, só terá um impacto na licitude desse despedimento se os critérios forem devidamente conhecidos pelo trabalhador. Portanto, não é uma imposição. Tem que haver esse acordo e ainda não há jurisprudência neste sentido, mas a mim faz-me sentido que, por exemplo, não possa ser promovido um processo de avaliação no momento em que o empregador decida pela extinção do posto de trabalho, por exemplo. E, portanto, faz-me sentido que, por exemplo, o ciclo anual de uma avaliação será o timing interessante, ou semestral, se quisermos, um timing interessante para que se possa promover essa avaliação. Mas, por outro lado, também importa dizer o seguinte: mesmo que essa avaliação comporte algum tipo de subjetividade, e terá necessariamente que comportar, porque estamos a falar do dia-a-dia das pessoas, o direito de trabalho é muito isto, é a dinâmica das relações entre empresas e trabalhadores. Existe uma questão que eu poucas vezes vejo referida, é que apesar de terem existido estas mudanças, e foram mais do que estas que eu estou a referir, na legislação laboral, nesta legislatura, o certo é que todo e qualquer despedimento que seja promovido pelo empregador é sindicável do ponto de vista judicial. Portanto, um processo de avaliação, no caso em concreto, que esteja eivado de um enorme grau de subjetividade, onde o trabalhador é manifestamente prejudicado, onde haja outro tipo de critérios menos lícitos ou menos corretos na sua aplicação, é certo que se o trabalhador vier a impugnar aquele despedimento judicialmente, isso pode ter uma consequência extraordinariamente gravosa para a empresa, nomeadamente através da declaração de ilicitude daquele despedimento, o pagamento de salários intercalares, o pagamento de uma indenização por danos morais e, em última análise, que era uma das imposições do memorando da Troika, que o Luís referiu, e aqui é que está a causa, porque muito destas alterações partem de uma imposição externa, e se nós formos ler o memorando de entendimento na parte laboral, vimos que houve aqui uma quantidade de opções que foram tomadas pelo Governo que não foram ao encontro daquilo que a Troika entendia. Por exemplo, essa questão é uma questão importante, que a Troika pretenderia que, mesmo em caso de ilicitude de despedimento, qualquer ela que fosse a forma que ela revestisse, que a reintegração teria que desaparecer. Ela mantém-se. E, portanto, essa ainda é outra consequência que pode vir para uma empresa no caso de uma ilicitude de um despedimento. Portanto, nós não estamos Mas aqui isso já acontecia no passado. Correto. Assim como quando se diz que houve um aumento brutal do número de despedimentos coletivos. É verdade que houve um aumento do número de despedimentos coletivos, mas também é preciso que se diga o seguinte: relativamente aos despedimentos coletivos, não houve qualquer alteração da tramitação e processo do despedimento coletivo. Os motivos continuam a ser os mesmos. Motivos estruturais, de mercado, tecnológicos, financeiros. E todos estes motivos, quando uma empresa promove um despedimento, seja por extinção, seja coletivo, seja por inadaptação, são sindicáveis do ponto de vista judicial. O juiz laboral terá que avaliar se aqueles motivos, primeiro, são factuais, são provados e se, efetivamente e em última análise, colocaram de forma irremediável em causa aquela relação laboral ou aquelas relações laborais. Portanto, quando é preciso fazer uma análise mais fina do que foram efetivamente estas alterações, e se me pergunta se, no meu entendimento, no caso dos despedimentos por extinção, dos despedimentos coletivos, do retoque que se deu no despedimento por inadaptação, se houve uma melhoria significativa naquilo que eu entendo que deve ser a dinâmica do mercado laboral, eu entendo que sim. E em última análise, e só para terminar, o direito de trabalho e a legislação laboral não podem ser um dogma, não pode ser uma área da sociedade que esteja perfeitamente aliada da realidade financeira do país.
também por isso é que foram impostas um conjunto de medidas no sentido de fazer essa alteração. Se me disser que existiu, efetivamente, uma redução no pagamento das compensações por despedimento, isso é verdade. E isso também constava do memorando de entendimento. Existiu uma diminuição de direitos em função das cessações. É verdade. Contudo, por exemplo, a Troika pretenderia que o valor para o pagamento fossem os 10 dias de retribuição base por cada ano e o Governo criou um regime transitório que, curiosamente, é extremamente complexo de compreensão. Deixamos para depois. Mas regeu-se por um princípio próprio, entrando na média europeia e chegando aos 12 dias. Fernando Antas da Cunha, 4 anos depois o ajustamento está feito, nomeadamente ao nível dos salários? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Em primeiro lugar, eu acho que se houve um ponto altamente positivo da Troika ter vindo impor-nos aqui um conjunto de medidas nesta legislatura, um dos pontos foi precisamente nesta área do direito laboral e das relações laborais. Entendo claramente que, em caso algum, haveria a coragem política para fazer um conjunto de alterações que vieram a ser feitas e que, na minha opinião, poderiam, e tivemos uma oportunidade de ir ainda mais longe. Estou totalmente de acordo com o Luís quando diz que os números relativos ao desemprego em nada, absolutamente nada, têm que ver com a liberalização do mercado laboral. Isto é eu penso que é uma inevitabilidade e vou linkar aqui um ponto que o Pedro estava a falar e que tem uma importância manifesta, que é a questão das compensações em caso de despedimentos coletivos ou, mais longe, de insolvências. Quem está no mercado, como nós estamos a advogar todos os dias, sabemos que, provavelmente, as principais razões para que uma empresa não seja recuperável em sede de um PER ou de um plano de revitalização da sua empresa tem precisamente a ver com a necessidade de reestruturar recursos humanos. O que é que nós assistimos ao longo destas décadas em Portugal? Quando as empresas entram em dificuldades, uma das coisas que normalmente têm que fazer, isto é normal, não tem nada a ver com questões sociais ou com questões pessoais, tem a ver que, por natureza, os recursos humanos equivalem a uma rúbrica importantíssima dos custos de quaisquer empresas. E quando elas diminuem as suas receitas anuais, uma das coisas que têm que fazer é despedir. Para o fazerem, o que é que diz a lei? Diz que a compensação tem que ser paga no momento da cessação. Os pagamentos das indemnizações eram de tal maneira elevados, e que ainda assim continuam a ser, que o que acontece é que inviabilizam totalmente a possibilidade de reestruturação parcial, com calma, que possa ser feita numa empresa e que implique, neste caso, a sua manutenção. O que nós vemos é que muitas vezes há dois credores tipicamente numa sociedade quando ela entra em insolvência. Um são os trabalhadores, outro é a autoridade tributária. Por isso, o que me parece a mim é que os ajustamentos que nós estamos a fazer são ajustamentos importantes. Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós hoje estamos muito melhor enquanto país na área do mercado laboral do que estávamos há 4 anos atrás, indiscutivelmente, mas ainda assim penso que temos que continuar esse caminho. E ao nível dos salários? Ao nível dos salários, vamos lá ver. Tivemos quedas nos salários, nos custos nominais salariais de 7% no privado, tivemos congelamento de salários, enfim, o ajustamento está feito ou não? Bom, eu acho que tem que haver uma das coisas que também tem que existir é claramente uma equiparação daquilo que é o mercado a mandar. Nós não podemos ter um direito laboral público e um direito laboral privado. Nós, durante muitos e muitos anos, eu lembro-me na altura quando comecei a minha atividade enquanto advogado, que a questão de estar no público era um conjunto de regalias que as pessoas iam procurar, em particular uma que era um emprego para a vida. Portanto, basicamente a pessoa entrava e tinha um contrato, que era um contrato que basicamente cessava com a morte, ou com a reforma, já para não ir tão longe. Neste momento o que nós temos que o mercado comanda aquilo que são os salários e isto tem a ver com competitividade, tem a ver com produtividade e tem a ver com o mercado aberto onde estamos inseridos. Realmente nós temos, se nós formos, por exemplo, à área da consultoria, o facto de nós estarmos em Portugal é um mercado, enquanto país, barato e os consultores são mais baratos do que outros países. E aqui eu acho que o que pode acontecer é que aqui há espaço para aumentar salários. Há outros em que não é... Mas não foi isso que aconteceu? Não, depende. Se nós formos ver, há um estudo que indica que em termos de remunerações, por exemplo, dos quadros altos, médios altos das empresas, nós estamos totalmente na média europeia e, em muitos dos casos, em termos de gestores de topo, estamos acima. Isso não é necessariamente verdade. O que acontece é que nós também não podemos comparar os salários baixos que temos com as condições também
que temos noutros países em termos de custo médio de vida. Portanto, ou seja, os nossos 505 euros, salvo erro, que é o salário mínimo nacional, não podemos equipará-los a 505 euros na Suíça ou na Alemanha ou mesmo em Espanha. Portanto, é evidente que eu julgo que a questão do salário mínimo nacional é uma coisa que tem que, obviamente, continuar a ser discutida, porque é, de facto, um valor extremamente baixo. Mas o problema não é na imposição. O problema é o mercado como ele está feito. Os próprios empresários é que têm que criar condições e o próprio Estado tem que criar condições fazendo o quê? Se eu souber que posso ter uma dinâmica perfeitamente normal na minha empresa entre contratação e despedimentos, aquilo que normalmente eu vou fazer é remunerar a cada momento de acordo com aquilo que a minha empresa me permite. Se eu estiver condicionado por um conjunto de requisitos legais que me impeçam reduzir salários a qualquer momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou de alguma forma nivelá-los por baixo para tentar prever situações do futuro. E por isso eu acho que aqui é o ponto que ainda temos que continuar a trabalhar. António Neto da Silva, a propósito da subida do salário mínimo nacional, os empresários defendiam que fosse acompanhada de uma descida da carga fiscal. Olhando para todas as alterações que ocorreram nestes últimos 4 anos, parece-lhe que as alterações do mercado de trabalho serviram de facto para aumentar a competitividade da economia portuguesa? A competitividade da economia portuguesa tem que ser estudada noutro enquadramento. Em primeiro lugar, ter em conta que, com a aceitação da China e da Índia na Organização Mundial de Comércio, abriu-se o precedente de ter na Organização Mundial de Comércio países que não respeitam os mínimos das garantias sociais. O que significa que, com a pressa de se fazer a globalização e de as empresas, fundamentalmente as produtoras de bens de equipamento, poderem ter mercados imensos que constituem 40% da população mundial, deu-se em contrapartida uma abertura dos nossos mercados a países onde não há nenhuma preocupação da equidade, não há nenhuma preocupação de garantias sociais. E, portanto, nós estamos a concorrer, nós, Portugal, um dos países onde a estrutura produtiva é das mais clássicas da Europa e, portanto, estamos na área de grande competitividade destes países que entraram para a Organização Mundial de Comércio e para os quais abrimos as fronteiras. O que está a acontecer é que nós estamos a concorrer com países para quem o importante é crescer e exportar, mas que não têm nenhuma preocupação em garantias de salários mínimos, de condições sociais, de segurança social, etc. E, consequentemente, nós estamos numa situação que era previsível há muito tempo, quando se começou a pensar fazer a globalização, e é preciso ter isso em conta. Portanto, quando há despedimentos, nós temos que ter em conta que as condições não são tanto as condições internas, são as condições que nos são impostas pelo processo de globalização e de concorrência entre economias. No domínio dos despedimentos coletivos, a pergunta que me faço, ou que deve ser feita, é sempre se o despedimento de um determinado volume de trabalhadores permite manter o emprego dos outros trabalhadores. Se permite, tem que ser autorizado. Se não permite, não deveria ser autorizado. Agora, se não for autorizado, o que é que acontece? É que não são só aqueles trabalhadores que vão para o desemprego, são aqueles mais os outros que ficariam na empresa e que permitiriam à empresa ser competitiva. Este é um primeiro ponto. Neste enquadramento, é preciso ter em conta que a flexibilidade é extraordinariamente importante. Os índices de competitividade feitos quer pelo Instituto de Desenvolvimento da Gestão suíço, quer pela Heritage Foundation, quando postos em comum, apresentam, isto são valores já mais atualizados, uma correlação estatística de 83% entre liberdade económica e competitividade das nações. As nações mais competitivas são aquelas onde existe maior liberdade económica e um dos componentes da liberdade económica é precisamente um mercado de trabalho relativamente livre, que permite às empresas adequarem-se e também permite aos trabalhadores adequarem-se, quer em sítio no que diz respeito ao local de trabalho, quer no que diz respeito ao setor em questão. Seguramente, também, um dos fatores de competitividade é um nível limitado de impostos.
um nível que permita às empresas poderem pagar mais aos seus trabalhadores e, eventualmente, empregar mais trabalhadores sem ter que estar sempre a dar uma quantidade escandalosa, no caso português, de recursos e de riqueza criada para o Estado. Tenhamos em conta o seguinte: os Estados Unidos apresentam e continuam a apresentar taxas de desemprego inferiores à metade das taxas de desemprego na Europa. E isto porquê? Porque a mão de obra nos Estados Unidos tem uma enorme flexibilidade. Obviamente no domínio dos despedimentos e não despedimentos, mas também na capacidade da própria mão de obra se deslocar do Texas para a região de Minneapolis-Saint Paul ou para o Arizona, se porventura os empregos estiverem lá. E também de sair da área têxtil e ir para a área informática, ou da área informática voltar à área têxtil, ou da área têxtil para a restauração. O mercado de trabalho nos Estados Unidos é o exemplo de que a liberdade em termos de mercado de trabalho funciona e é vantajosa para todos. E, portanto, nós temos que nos interrogar se, porventura, este colete de forças, que vai sendo menor, como já foi dito pelos meus colegas, se este colete de forças tem, de facto, a consequência que é desejável, porque a consequência desejável é que as pessoas tenham emprego. E se nós estamos dentro de um colete de forças que faz com que um país onde a legislação laboral é muitíssimo mais livre, como os Estados Unidos, que em período de globalização se adapta rapidamente, porque a mão de obra flui de um lado para o outro sem problemas de maior e os próprios salários movem-se em função daquilo que é possível às empresas obter de produção de riqueza, nós temos que nos perguntar a nós próprios se faz sentido ter uma legislação laboral cuja consequência, de facto, é termos níveis na Europa de desemprego muito maiores do que aqueles que estão ali. Relativamente ao salário mínimo, o ajustamento, o salário mínimo é uma condição social que a China e a Índia não têm, nem se preocupam com isso. Mas o salário mínimo é uma condição social com a qual eu estou de acordo. Como eu sempre tenho defendido aqui em muitos pontos, economia tem a ver com pessoas, não tem a ver com fluxos monetários nem com outras coisas. O importante é criar as condições para que as pessoas possam ter emprego e sustentar as suas famílias. Mas um ajustamento do salário mínimo, uma vez que ele existe, tem que estar relacionado ou com taxas de inflação que diminuem o salário mínimo, porque se a taxa de inflação for de 5%, o salário mínimo ao fim de um ano diminuiu de 5%, e é, portanto, preciso ajustar para repor o poder de compra, ou com o aumento da produtividade. Porque, obviamente, o aumento da produtividade também deve ser distribuído pelos trabalhadores. E consequentemente, Sandra, é preciso ter em conta que ajustar salário mínimo só quando há inflação, e nós não a temos, andamos com taxas de inflação junto a zero, e com aumentos de produtividade que nós também não temos. Os indicadores estatísticos até podem dizer que sim, mas são indicadores de produtividade ou de crescimento de produtividade que têm que ver com abaixamentos brutais dos salários, como aqueles que conhecemos. Portanto, a relação está falseada. Não há razão nenhuma para estar a ajustar para cima o salário mínimo neste momento. Os sindicatos não percebem isso porque eles só podem viver e os líderes sindicais só têm vencimento na sua função se porventura andarem a perturbar o mercado. E já vamos falar de produtividade na Comissão Executiva depois de uma curta pausa. Regressamos num minuto. Até já.